rubro-negros pelo mundo. Meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, tabu, Juventude e Flamengo. Troca-troca, Flamengo e Braga. E Bruno Henrique, o melhor do campeonato. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. O botãozinho vermelho aqui, inscreva-se. Clica aí para ele ficar branquinho. E de acionar o sininho ao lado para receber notificações sobre vídeos que fazemos diariamente sobre o Mengão, as repercussões do Flamengo aqui em Portugal e sobre o futebol português. Pessoal, vamos abrir o vídeo agora falando de troca-troca entre Flamengo e Braga aqui de Portugal. O que acontece, pessoal? Como vocês sabem, Bruno Viana foi por empréstimo ao Flamengo, para o Flamengo no início do ano, com a possibilidade de ser adquirido até o dia 1º/7 deste ano, por 7 milhões de euros, ou no final do ano, por 8 milhões de euros. Esse dia chega a próxima quarta-feira, não há nenhuma movimentação do Flamengo para adquirir Bruno Viana, em definitivo, até porque ele não está indo nada bem no Flamengo. Por outro lado, Vitor Gabriel, né, o nosso menino da base, está desde a época passada aqui jogando no Braga. Ele não teve chances no time principal, porém ele foi um dos artilheiros do Braga B, que joga aí a segunda divisão portuguesa, né, que joga campeonatos inferiores. E o Braga teria também até o dia 1º/6 para pagar 2,5 milhões para contratar em definitivo o nosso centroavante Vitor Gabriel. O que acontece? Não existe movimentação de ambas as partes em relação a isso. O Braga chegou a pensar em ficar com Vitor Gabriel e mais um dinheiro que o Flamengo poderia investir no Bruno Viana, que não vai acontecer. Então, assim, na cabeça dos dirigentes do Braga, o Vitor Gabriel permaneceria, né, sem que eles tivessem que desembolsar um centavo em relação à permanência da nossa joia da Gávea, aí, né, que seria aí o 5º centroavante no elenco do Mengão. E ainda levaria um troco em relação ao Bruno Viana. Aí você pode me perguntar assim, mas o Carlos Carvalhal aí não pensa na volta do Bruno Viana, então ele não está pensando em que Bruno Viana possa voltar, por exemplo, agora no meio do ano, para compor o elenco do Braga? De forma nenhuma. Por que eu falo isso com muita certeza? Né? Porque o Braga acaba de contratar o zagueiro Paulo Oliveira, de 29 anos, né, que foi zagueiro do Sporting durante muito tempo, foi para o Eibar da Espanha e está sendo repatriado aqui para Portugal para assumir a zaga do Braga. Então, assim, o Braga nem pensa na volta do Bruno Viana, não está nos planos de Carlos Carvalhal. Aliás, ele saiu brigado com o Carlos Carvalhal daqui. Então, o que deve acontecer, pessoal? Bruno Viana deve permanecer até o final do ano, cumprindo o contrato dele com o Flamengo, e Vitor Gabriel pode voltar ao Mengão em função do Braga não exercer o direito de compra e pode ser mais um centroavante. Então, assim, o que pode acontecer é a gente ficar dentro de muito pouco tempo com Gabigol, Pedro, Rodrigo Muniz, Vitor Gabriel e Ryan Luca, né? Com 6, na verdade, né? Com 5 centroavantes. Né? Então, pode-se pensar aí, quem sabe até essa notícia do Vitor Gabriel voltando, sendo mais uma opção para o ataque do Flamengo. Lembro que o Vitor Gabriel é centroavante matador também, é um centroavante que tem muito futuro. Ele voltando, será que o Pedro realmente não vai para a Olimpíada com essa fartura de atacantes que o Flamengo vai ter dentro de muito pouco tempo no seu elenco? Então, é só esperar ali o dia 1º para ver o que realmente vai acontecer. Né? Pessoal, vamos falar um pouquinho do jogo de amanhã. Estou fazendo esse vídeo num horário diferente que meus inscritos geralmente costumam falar, mas para fazer um pré-jogo de qualidade. De repente eu até faço amanhã uma live. Põe aqui nos comentários e me diga se você acha que a gente deve fazer uma live pré-jogo amanhã. Quem sabe, coloca aqui nos comentários se você está afim de uma live pré-jogo. Né? Eu tenho a vantagem de estar 4 horas na sua frente. Estou gravando esse vídeo
agora 11h30 da noite para você, né? E aí do Brasil, 7h30 da noite do Brasil. Então, amanhã eu sei que ninguém vai conseguir fazer uma live pré-jogo, vou tentar fazer uma live pré-jogo amanhã aqui para falar talvez uma pós-jogo também. Mas assim, falando um pouco do Juventude, então. O Juventude, ele é o 14º colocado do campeonato, né? Ele tem uma campanha de 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas. Estreou contra o Cuiabá, 2-2 fora de casa, o jogo que caiu o Valentim lá do Cuiabá. Depois, em casa, recebeu o Atlético Paranaense, tomou uma saraivada de 3-0. Saiu de novo, conseguiu um 0-0 com o Santos. Recebeu o Palmeiras em casa, e o Palmeiras deu de 3-0 no Juventude. Depois recebeu o Sport em casa, ganhou de 1-0 e no último jogo empatou na quinta-feira passada de 1-1 em Minas Gerais com o América Mineiro, né? O que parece aqui é que nos jogos em casa ele teve a única vitória, porém também teve duas derrotas acachapantes por 2 times um pouco mais organizados, né? A nossa história com o Juventude no Alfredo Jaconi não é uma história boa, né, pessoal? A última vitória do Flamengo foi em 1995. Muitos de vocês não estavam nem nascidos, né? Foi um 2-0 com o Washington Rodrigues como técnico, o Apolinho, né, o radialista como técnico do Flamengo. Tem uma cena engraçada, se você procurar no YouTube, você vai ver que o banco do Alfredo Jaconi era muito curtinho assim, ele bota uma televisão de tubo, né, em frente ao banco para que ele veja o jogo olhando o campo e veja a televisão também. Então, na hora que o Sábio faz o primeiro gol, ele sai do banco, assim com a cabeça para fora, espremido entre o teto do banco e a televisão de tubo para comemorar o gol de Sábio. É muito engraçado essa cena, vale a pena você procurar aí no YouTube. Né? O Sábio fez 2 gols, sendo que o segundo com passe de Romário. Flamengo ali, aquele Flamengo de 95, que era um time de ouro, sabe? Romário, Edmundo, vários craques no time, e infelizmente, né, enfim, quase foi rebaixado pela segunda divisão. Né? Prova aí que não adianta só ter ótimos jogadores, você tem que ter, de fato, ali um esquema tático, de fato, montado em um time consolidado para que ganhe. O Flamengo foi muito mal naquele ano. Né? E o último jogo lá no Alfredo Jaconi foi 2-2. Né? O Flamengo fez 2 gols com Léo Moura e Leonardo. Enfim, os últimos jogos do Flamengo foram 8 jogos no Alfredo Jaconi, 4 derrotas do Flamengo e 4 empates no Alfredo Jaconi. Então, assim, nosso retrospecto não é bom, mas esse time é um time que quebra recordes, que quebra tabus. Então, eu acredito piamente que isso possa vir a acontecer nesse jogo. Uma coisa que talvez você não tenha percebido é que o Flamengo está ali, não está ali na liderança, nos 4 primeiros, mas o Flamengo tem 2 jogos a menos. Então, assim, por pontos perdidos, o Flamengo já é líder do campeonato. Ninguém perdeu tão poucos pontos como o Flamengo. Só o Atlético Paranaense. Então, assim, Flamengo e Atlético Paranaense ganharam todos os seus jogos e só perderam um jogo. O Flamengo para o Bragantino e o Atlético Paranaense perdeu o último jogo agora para o Bahia. Então, são os 2 times que só têm uma derrota. O Bragantino é o único time invicto que ganhou do Flamengo, né? E, por percentual de aproveitamento, o Flamengo é o 3º do campeonato. Perde para o Atlético Paranaense, que tem 80% dos pontos conquistados. O Bragantino tem 77,8% dos pontos conquistados e o Flamengo tem 75% dos pontos conquistados. Então, assim, o Flamengo, apesar de muito poucos jogos ainda, o Flamengo só fez 4 jogos, enquanto a maioria dos times fez 6. O Flamengo, por enquanto, vai muito bem. Mesmo jogando, isso é sempre importante ser dividido com vocês. O Flamengo que está jogando é um Flamengo totalmente desfigurado. Né? Desfigurado por quê? Porque tem 5 jogadores servindo a seleção brasileira. Desculpe, as seleções na Copa América. Everton Ribeiro, Gabigol no Brasil, Arrasca no Uruguai, Pires da Mota no Paraguai e Isla no Chile. Menos 5 jogadores. O Pedro estava fora até muito pouco tempo com a doença, e agora não temos o Gerson. Né? Então, e para esse jogo, além dos 5 que não podem ser relacionados, não temos o Gerson, que foi vendido, não temos o Rodrigo Caio machucado, ou melhor, poupado. Né? Então, assim, podemos entrar num jogo com 7 jogadores a menos. Então, assim, é muito mais que um time reserva que vai enfrentar amanhã
o Juventude. Porém, eu acredito muito na nossa vitória, eu acredito muito na possibilidade do nosso time jogar bem, como vem jogando. Né? O time fica muito prejudicado sem Arrascaeta e Everton Ribeiro, sem os homens de criação no meio. Né? E foram relacionados para o jogo Bruno Henrique, Bruno Viana, Diego Alves, Felipe Luiz, Gabriel Batista, Gustavo Henrique, Hugo Moura, João Gomes, Léo Pereira, Mateuzinho, Max Michael, Muniz, Pedro, René, Rodinei, Rian Luca, Thiago Maia relacionado de novo, Vitinho, o Everton e o Ilharão. Provável time do Flamengo será Diego Alves, Mateuzinho, Arão e Gustavo Henrique na zaga. E Felipe Luiz. Felipe Luiz ainda tenho dúvida se ele vai poupar ou não, porque está jogando 2 jogos consecutivos e, de repente, até entra o René. Diego e João Gomes no meio do campo. Né? Enfim, pode ser que ele tente poupar o Diego, botando o Hugo Moura, a princípio, que não acredito que ele bota o Thiago Maia. Né? Então, Diego, João Gomes ou Hugo Moura e João Gomes, Vitinho e Michael. BH, que poderia ser poupado também, mas não tem quem ele põe no lugar, e Pedro. Né? São os 2 atacantes. Ou ainda ele pode tentar poupar o Bruno Henrique e colocar Muniz e Pedro, que eu acho muito, muito arriscado. Acho que o time fica muito ofensivo, né? E acho que pode ser um risco ali de colocar 2 homens na área. De repente, se ele até colocar o René, né, ele pode segurar o Hugo Moura na frente do Arão e do Gustavo Henrique, fazendo a linha de 3 zagueiros, colocar o René e o Mateuzinho cruzando bola para o Pedro e o Rodrigo Muniz na área, fazendo os gols. Né? Poupando aí o Felipe Luiz, poupando também o Diego, né? E quem sabe poupando o Bruno Henrique, colocando de fato o time completamente reserva contra o Juventude. É uma coisa que o Rogério Ceni pode fazer, tentando poupar aí para a sequência do campeonato. Eu lembro que a gente tem o Cuiabá na próxima quinta-feira, depois o Fluminense a campo ainda a ser escolhido, e depois do Fluminense um jogo dificílimo contra o Atlético Mineiro no Mineirão, ainda sem os jogadores da fadada Copa América aí, né? Da Copa América, que não serve para porcaria nenhuma. Falando um pouco do nosso time do Flamengo, eu gosto aqui, as pessoas que me acompanham sabem que eu gosto muito de fazer isso, eu tenho muita confiança na eleição da Bola de Prata. Né? A Bola de Prata ESPN é um prêmio que existe há 50 anos, ele estava presente em todos os 50 campeonatos brasileiros que existem desde 1971, e ele tem uma particularidade. Por quê? Não é uma eleição dos jogadores no final, porque o jornalista diga quem foi o melhor do campeonato. Ela avalia jogo a jogo, e, nos últimos tempos, ainda com mais precisão, porque a metade, ou 60%, se eu não me engano, é feita de nota dos jornalistas que observam o jogo. Né? Então, todos os jogos são observados, e 40% ou 60% são de estatísticas. Então, assim, é uma coisa que é feita com imparcialidade e totalmente isenta, porque as estatísticas também fazem parte da nota. Né? Os jogadores do Flamengo vêm ocupando em todas as rodadas a parte dessa seleção. Né? E esta semana, né, depois da vitória contra o Fortaleza, nós tivemos 4 jogadores na seleção. Né? Mateuzinho finalmente conseguiu conquistar a sua vaga na seleção. Diego, que está desde o início do campeonato na seleção. Gerson chegou também a ocupar uma vaga na seleção. E Bruno Henrique toma aí a liderança dos atacantes também. Então, seleção do campeonato, segundo a Bola de Prata, imparcial e ESPN. Fernando Miguel, do Atlético Goianiense, Mateuzinho, do Flamengo, Benevenuto, do Fortaleza, como zagueiro, e Éder, do Atlético Goianiense, como goleiro. Abner, na lateral esquerda, do Atlético Paranaense, com diferença de 0,02 para o Felipe Luiz. Assim, mais um cruzamento certo que o Felipe Luiz fizesse, o Felipe Luiz passaria o Abner e seria o 5º jogador na seleção. Meio campo, Diego e Gerson. O Gerson não joga mais no Flamengo, ele vai ficar mais ou menos até o final do campeonato ali. Porém, para ser Bola de Prata tem que ter no mínimo 11 jogos, se eu não me engano, no campeonato. O Gerson não vai acabar perdendo a Bola de Prata, porque não vai fazer 11 jogos. Infelizmente, ele não joga mais no Flamengo. Né? Iago Pikachu e Scarpa no meio campo, na frente Arthur do Bragantino e Bruno Henrique, que é atualmente o Bola de Ouro. Né? Com a atuação contra o Fortaleza, o Gustavo Henrique tomou a vaga do Rodrigo Muniz. O Rodrigo Muniz, inclusive, pela última atuação, quando substituiu Pedro, que ele não fez nada, caiu a nota dele. Né? Enfim, então saiu o Rodrigo Muniz, inclusive, da seleção do campeonato. Perdeu a Bola de Ouro. O Bruno Henrique é o novo Bola de Ouro, com 6,13 de avaliação.
Né? O Diego Alves, só para que vocês saibam sobre os outros jogadores do Flamengo, está em 5º lugar no gol. Né? Felipe Luiz, como eu falei, em 2º, quase tomando a vaga do Abner do Atlético Paranaense. O Vitinho está em 4º no meio-campo. Vitinho também já teve na seleção, saiu da seleção. E o Rodrigo Muniz, em função da última atuação, caiu para 4º como atacante também. Mas o Flamengo domina. E técnico, na verdade, o Rogério Ceni está em 3º. Está atrás do Barbieri e atrás do Vojvoda, do Fortaleza. Mas logo após vem o Rogério Ceni como técnico do campeonato também. Então, assim, teoricamente, pessoal, eu acho que o Rogério Ceni pode tentar poupar todo mundo, pode tirar os jogadores com mais de 30 anos, né, que é o Felipe Luiz, o Diego e o Bruno Henrique, colocando aí um time totalmente reserva. Acho que não fará isso, que ele fará mesclado. Talvez ele traga o Rodrigo Caio para o jogo contra o Cuiabá e, de repente, faça essa mescla no jogo contra o Cuiabá, que também não vai lá muito bem no campeonato, enfim. Pode ser que ele poupe, ele divida um pouco isso entre os dois jogos para que dê a possibilidade do Flamengo fazer esses dois jogos fora de casa. Né? Se tivesse todos os jogadores em disposição, eram 3 pontos certos. Né? Se não houvesse a Copa América, ele poderia, de repente, mesclar um pouco mais o elenco. Né? Tanto o jogo contra a Juventude, contra o jogo do Cuiabá, mesmo fora de casa, seriam 6 pontos que o Flamengo, se tivesse todo o elenco à sua disposição, conquistaria com facilidade, na minha visão. Porém, enfim, temos que lembrar que o Flamengo jogará com um time muito mais que reserva. Né? Um time aí com jogadores que dificilmente seriam titulares em condições normais no Flamengo. Você, meu amigo, quanto que você acredita que vai ser o jogo amanhã? Né? Você acha que amanhã Flamengo e Juventude, o Flamengo ganha esse jogo às 11 horas da manhã, no horário diferente no Brasil? Eu vou conseguir ver o jogo num horário normal aqui, que é uma coisa... Amanhã, aliás, é um dia de futebol, né? O jogo do Flamengo, às 3 horas da tarde aqui de Portugal, às 8 horas aqui, Portugal e Bélgica, 8ª de final da Eurocopa, e depois de Portugal e Bélgica, o último jogo aí do Brasil, nessa primeira fase totalmente sem noção aí. O Brasil vai jogar com o Equador. Vamos ver se algum jogador do Flamengo vai ser escalado nesse jogo também. Me coloca aqui, quanto que você acha que vão ser os resultados desse jogo? Portugal passa para a próxima fase ou não? E o Brasil vai ganhar do Equador? Vai conseguir aí a 4ª vitória, se classificando em primeiro? Eu, em outro vídeo aí, falei que talvez não seja o jogo do Brasil que você tem que torcer. Né? O Brasil já está classificado em primeiro. Talvez seja um jogo Paraguai e Uruguai. Eu vou botar o link do vídeo aqui embaixo para que você possa ver. Você vai ver como é importante você torcer na segunda-feira para o Paraguai ganhar do Uruguai. Você pode ver aí que isso pode ajudar muito o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Né? Quem sabe aí a gente já tem alguns jogadores de volta para ajudar esse time misto que tem jogado o Campeonato Brasileiro. Quanto você acha que vai ser o jogo? Coloca aqui no comentário. Você acha que o Rogério deve botar o time todo reserva ou deve botar os titulares à disposição? Coloca aqui embaixo também. Né? E se você acha que eu devo fazer uma live pré-jogo amanhã às 9 horas da manhã, coloca aqui se você estaria presente ou não nessa live, para trocar uma ideia comigo, para a gente poder conversar antes do jogo do Flamengo, esperando aí que o Flamengo ganhe. Né? Amanhã, canal 11 de Portugal, eu vou ver aqui no canal 11 português o jogo do Flamengo. Né? Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.